Quando a guerra chegou na porta do profeta Eliseu, Eliseu não se desesperou. Ele venceu o desespero. Você tem vencido o desespero? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E o tema de hoje é Vencendo o Desespero. Preparado? Mas antes, salta para a nossa vinhetinha aí. Segunda Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 15. A Bíblia diz que quando a guerra já chegou na porta do profeta Eliseu, ele não se desesperou. Geazi, ele se desespera, se coloca assim na mão na cabeça e se fez uma pergunta dizendo: ai, Senhor meu, o que faremos? No momento do desespero do seu ajudante, Eliseu não deixou ser contagiado pelo desespero, porque o desespero da guerra queria contagiar Eliseu, queria cada vez mais fazer com que Eliseu ficasse desacreditado daquela situação. Só que Eliseu não deixou ser tocado. Eliseu se manteve tranquilo, no seu emocional ele estava muito forte, porque Eliseu tinha uma forte comunhão com Deus. Mas quando Eliseu ele viu que o seu moço estava daquele jeito, desencorajado, desacreditado, Eliseu ele toma uma atitude diferenciada de guerra no natural. Eliseu ele vai para a oração, ele ora a Deus dos céus em favor ao seu moço, pedindo para que Deus abrisse os olhos do seu moço. E a Bíblia vai dizer então que Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, ou do ajudante de Eliseu. A primeira visão que quando o moço teve foi uma visão de incapacidade, que eles não iriam conseguir sair daquela situação. Mas depois que quando Eliseu ora pela vida do seu moço, ele já tem uma visão diferenciada. Ele já viu carros e carruagem de fogo, a qual favorecia eles. Ele teve uma outra visão que o encorajou, que fez com que ele acreditasse que eles iriam sair daquela situação. Em uma situação de guerra, ou como sinônimo de guerra, lutas, conflitos, batalhas, traumas, morte, tristeza, percas. Então, quando o seu moço ele fica desesperado, quando a guerra chega, não é em vão. Só que o seu moço já estava sofrendo por antecedência, porque eles não estavam atacando. A cidade de Dotã estava cercada, eles não estavam atacando Eliseu e nem o seu ajudante, mas o seu ajudante já entrou-se no desespero. Só que eles não estavam sofrendo ataques nenhum. Só que o desespero, ele já quer nos levar a uma sofrência. Ele quer que nós venhamos sofrer por antecedência. Eliseu então antecipa, ele faz uma oração para que o seu moço mantivesse na tranquilidade, para não ter nenhuma ação contrária daquilo que Eliseu não queria que eles entrassem em conflito. Quando que o desespero se revela, quando o desespero se manifesta, ele quer que nós venhamos ter medo, preocupações, tomamos atitudes sem pensar e nós venhamos ficar totalmente desesperado, ou desacreditado, ou descrente, incrédulo com a situação. Então Eliseu já nos dá um ensinamento que no momento que quando o desespero se revelar, que nós não venhamos dar liberdade para o desespero. Eliseu, ele ora a Deus dos céus para que o seu moço tivesse tranquilidade, paz diante daquela situação de guerra. Existe um texto em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, que fala sobre o rei Josafá. Ele também estava passando por um grande momento de guerra. O rei Josafá, ele reconhece, é por isso que ele ora a Deus dos céus, ele reconhece que os seus inimigos são muitos, é uma multidão gigantesca, e eles não têm condições de vencer essa batalha. Então, quando que o rei Josafá não sabe o que fazer, ele recorre para a oração. Isso que eu quero transmitir
através desse vídeo aqui, um ensinamento, te dá uma direção. Que quando que você for tomado por um desespero, não deixe com que ele deixe você desacreditado ou deixe você totalmente desesperado. Recorre-se para a oração. Em vez de você inclinar-se para o desespero, se incline-se para a oração. Assim como Eliseu inclinou-se para a oração, rei Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, quando ele não sabia o que fazer, mesmo ele não sabendo o que fazer, não deixou o desespero tomar conta dele. O que ele fez? Ele recorreu em Deus, e ele foi em Deus através da oração. E Deus então falou com o rei Josafá, dizendo: rei Josafá, esta peleja você não terá que pelejar. Quando Deus falou, porque Deus fala, quando Deus falou com o rei Josafá então ficou tranquilo. Deus falou com o rei Josafá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no verso de número 20, que nesta peleja, ou que nesta guerra, ele não teria que guerrear. O rei Josafá, o que ele fez? Cantou louvores a Deus, ele foi adorar a Deus. Quando você não sabe o que fazer em momentos de guerra, e quando que o desespero, quando que as lutas, as agonias saltar diante de você, não se prostre perante elas. Pelo contrário, se refugia em Deus, no Senhor, para que Ele possa falar com você. Através de Deus falando com você, você receberá de Deus uma liderança espiritual, e essa liderança espiritual vai te fortalecer, vai te encorajar e vai te dar uma direção, e você terá um posicionamento. O profeta Eliseu, ele se posicionou no Senhor, e através da oração ele foi bem sucedido. O rei Josafá, através da oração e dos louvores, ele venceu a guerra. Deus venceu por eles. O próprio Deus entrou nesta peleja e deu vitórias para eles. Assim como Deus deu vitória para o profeta Eliseu e para o seu moço, para o seu ajudante, assim também Deus deu vitórias para o rei Josafá e também para toda Israel e Judá. E que assim seja na sua vida, que o próprio Deus possa te dar vitórias, que o próprio Deus venha guerrear as suas batalhas, que o próprio Deus venha pelejar por ti, mas através de você tendo posicionamentos diferenciados, não da maneira que a guerra quer. A guerra quer que você entre em conflitos, a guerra quer que você entre na batalhas, para você ter perca, para você ter tristeza, para você ter desânimo, para você ficar desacreditado. Então, no nome de Jesus, não se submeta ao desespero. Deixa o desespero no devido lugar e se refugia no Senhor, porque assim você terá vitórias de uma forma que você nunca teve na sua vida. Momentos de guerra, de conflitos, se refugie na oração, tenha controle e você verá a glória de Deus te abençoar. Deixa seu like, compartilha. Até o próximo vídeo.